Tô nesse meio desde os 15 para 16 anos, eu sou do Rio, né? E a minha história começou justamente no Rio de Janeiro. Tinha um lugar bastante tradicional lá, quem é do Rio conhece, o Caverna 2, e as bandas iam bastante lá. Naquela época, cara, eu tinha acabado de comprar um vinil de uma banda que quando eu ouvi eu achei espetacular. Uma banda que cantava em inglês, né? E, pô, uma fluência perfeita, um som produzido na Alemanha. Eu falei, que é isso, bicho? Banda brasileira? Não é possível. Viper, né? Então, o Viper foi tocar a primeira vez no Rio de Janeiro, cara. Eu cheguei, fui lá no show. Aí depois eles foram uma segunda vez, eu fui. Lá pela terceira vez os caras já me conheciam, né? Que eu tava sempre por lá. E, cara, teve uma vez que eles me convidaram pra fazer um show que era na região do Rio de Janeiro, no Grande Rio. Me chamaram pra ir com eles, aí eu fui no ônibus dele, foi uma coisa bem bacana e tal. Coisa de... Ó, falar o ano é meio complicado, mas vamos falar aí que foi coisa de... Final dos anos 80, acho que 87, 88, nessa época aí, porque eu vim pra Vitória em 92. Então, pois bem, né? Minha vida seguiu, eu entrei pro Banco do Brasil, passei no concurso, aí fui transferido aqui para Vitória. Cheguei aqui em Vitória, cara, comecei a trabalhar em várias bandas, né, e tal. Aí começamos a trabalhar com Life Force e vê que interessante. Muita gente que ouve o Life Force desde o primeiro álbum, que foi lançado em 2005, a galera falava, pô, essa banda é gringa, essa banda não é... Olha só da onde que veio isso. Veio do Viper, né? Não, eu queria fazer um trabalho assim, lógico, eu não tinha um orçamento, né, mas a gente procurava as melhores pessoas e tentava fazer aquilo que a gente podia. Beleza. Eis que finalmente nós fomos convidados a abrir um show do Xamã em 2005, no Álvares Cabral. Pra você ter ideia, naquela época a gente fez a abertura do Xamã para 3.800 pagantes. Quem quiser ver, tem as fotos lá no Instagram do Life Force Metal e tem essa história aqui que eu vou contar também. Então, depois dessa época, nunca mais eu vi o André Matos, né? Ele fez carreira internacional, né? Excursionou muito e tal. Aí ele tava no Xamã na época. E eu fiquei lá no backstage esperando por ele, né? Querendo saber se aquele bicho ia lembrar de mim, né? Só que quem conhece o André sabe que ele era quase cego, né? Então ele enxergava muito mal. Usava óculos de fundo de garrafa, né, e tal. Aí ele chegou lá e tal, começou a atender todo mundo com maior tranquilidade, com maior atenção, como ele sempre foi. Ele sempre foi um gentleman, né? Aí eu comecei a falar com ele, rapaz, ele me conheceu pela voz, cara. Me chamou pelo nome. Falei, pô, Alexandre, falei, pô, André, conheço você tem tempo, hein, bicho? Tempo que a gente não se vê, né? Pois é, cara, eu conheço você desde a época que você não tinha nem cabelo no peito. Ele, Alexandre, eu não tenho até hoje. Até hoje, não tenho. Pode crer, cara. Aí começamos a conversar. Eu falei, pô, André, eu queria te presentear aqui com o primeiro álbum da minha banda, Life Force e tal. Ele pegou o álbum, o CD no caso, né? Ele abriu a capa, olhou tudo com maior atenção e falou assim: uai, você não autografou aqui pra mim. Falei, porra, André, tu tá de sacanagem, André. Você é meu ídolo. Você tá querendo que eu autografe pra você? É isso? Ele é. O que que tem? Eu quero que você faça um autógrafo e faça uma dedicatória bem bacana pra mim. Fiquei lá, tremedeira, né, pra escrever pro cara. Por que eu escrevo pro cara? Então, enfim, assinei, fiz a dedicatória pra ele, né? E tal, fizemos esse show juntos, tá? Depois ele voltou aqui mais... Naquela época, assim, mais uma ou duas vezes. E sempre que ele vinha, ele pedia pra eu buscar ele no aeroporto, né? Nosso produtor na época, o Alan, que era da Hot Shows, ele foi para São Paulo, né? E quem foi pegar ele no aeroporto foi justamente o André Matos. E ele comentou comigo que viu o CD do Life Force dentro do carro do André Matos. Que ele ouvia, entendeu? Então, pô... Agora eu contei a história que eu tive o prazer de conhecer e ser um pouco amigo do cara que foi meu ídolo, André Matos, que viverá para sempre entre nós aqui.